Boa noite a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para anunciar a palavra de Deus e nesta luta que a gente se encontra, mais confiantes e crendo que nós temos um governo e esse governo é o nosso Deus e por isso estamos descansando. Convido a todos que estão participando dessa live nesse momento, que possa prestar atenção em mais um recado de Deus, já que não podemos, hoje seria um dia de culto, onde a gente viria para a casa de Deus adorar, mas nada nos impede de adorar. Nós podemos adorar o Senhor a todo tempo, podemos buscar o Senhor a todo tempo. E hoje eu trago uma palavra para toda a igreja e para todos os ouvintes que estão ouvindo, que está no livro de Isaías, profeta, capítulo 36 e o versículo 1, que diz assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então Dilaques, rei da Síria, enviou o seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, e o secretário Sêmen, e o arquivista real Joá, filho de Azar, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou: diga a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando essa confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passa de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, quando você está confiando no Egito, aquela cana esmagada, que fura a mão de quem nela se apoia, assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que deles dependem. E se você me disser no Senhor, o nosso Deus, que confiamos, não são deles os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, adiante deste altar? Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros nele. Como então vocês poderão repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que eu vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Então Eliaquim e Sebna e Joá disseram ao comandante: por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. E o comandante, porém, respondeu: pensa que o meu senhor mandou-me dizer estas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Essa palavra de hoje, a gente vai meditar na passagem bíblica que está no livro de Isaías, capítulo 36, de uma ameaça negativa que o rei de Israel recebeu de um rei muito poderoso. E essa ameaça ele mandou através desse comandante. Um comandante preparado para desanimar. Trazia uma carta e nessa carta dizia palavras que debilitavam nações. E o objetivo desse rei da Síria era que com essas palavras que ele mandou através desse comandante, que trouxesse a todo o povo de Israel uma palavra negativa, uma palavra que
conseguisse deixar todo Israel desanimado. A primeira coisa que ele faz, ele manda esse comandante com essas palavras negativas escritas nessa carta. E nessa carta ele dizia que não adiantava o povo acreditar no poder aquisitivo, poder social, que o dinheiro não salvaria eles. Depois eles disseram que o próprio Deus não seria suficientemente forte para salvar eles também. Na verdade, eles deixaram Israel sem nenhuma opção. Essa carta deixava Israel sem nenhuma esperança. Uma notícia altamente negativa. Uma notícia que vinha para deixar todos totalmente desarmados e desanimados. Por quê? Por que esse rei da Síria não veio logo com o seu combate? Por que esse rei da Síria não trouxe logo os seus guardas poderosos? Por que ele não veio logo com as suas armas fortes? Já que ele era tão poderoso, por que ele não veio logo com todo o seu exército contra o rei de Israel? Sabe por que ele não veio? Porque ele usou uma das coisas que mais destrói o ser humano, que é palavras negativas. Ele usou logo uma arma fortíssima, uma arma que deixaria todos os soldados de Israel sem nenhum ânimo para lutar, sem nenhuma vontade de vencer a guerra. O objetivo daquele rei da Síria contra o rei de Israel era que com as palavras que aquele comandante, na qual era preparado para usar palavras que desanimassem o povo, ele tinha palavras que faziam com que as pessoas ficassem totalmente fora de si, que elas entristecessem. Essas pessoas que receberam essa notícia, eles caíram, eles deitaram no chão, eles foram pro pó. Por quê? Porque eles desanimaram por inteiro. Foram ameaças, foram palavras fortíssimas, palavras que tirou todo o ânimo deles. E era esse o objetivo do rei da Síria, porque assim era mais fácil dele vir com todos os soldados dele e vencer o povo. Quando depois de desanimar-se o povo, ficaria mais fácil de combatê-los e destruí-los. Com o povo desanimado, com o povo de cabeça baixa, ficava mais fácil do inimigo atacar. E assim o diabo está se aproveitando da situação que nós estamos vivendo hoje. O diabo ele está fazendo tudo com as palavras negativas, com as coisas negativas sobre esse vírus, sobre essa epidemia que pegou todo mundo desprevenido, pegou todo mundo despreparado. E o que o inimigo mais quer, o diabo, nós sabemos que a palavra de Deus nos diz no livro de Jó, capítulo 1, fala que quando o Senhor Deus perguntou de onde o diabo vinha, ele disse que tinha vindo da terra, estava rodeando, estava passeando por ela. Ficou bem claro essa passagem bíblica dizendo que o diabo anda por aqui, que o diabo rodeia a terra, que ele anda olhando as pessoas, que ele anda observando as atitudes dela, enfraquecendo elas. E agora nada mais, nada menos, o diabo vai se aproveitar de cada noticiário, de cada notícia que você vê em televisão. O diabo vai se aproveitar para que você baixe a cabeça. Não é esse o objetivo. Uma palavra que eu preguei ontem, que está no livro de Êxodo, quando o Senhor ia passar a peste sobre a terra. A peste, o Senhor mandou que as pessoas, depois que ele determinou que a praga ia passar sobre o povo, ele mandou que o povo ficasse em casa, que o povo ficasse em seus lares. E é esse o objetivo de todas as autoridades, junto com todo o povo de Deus que tem passado informações para cada um de vocês, que vocês fiquem em casa. Isso não é uma prisão. Lá de vocês é o local de sossego, é o local onde vocês se alimentam, é o local onde vocês se reúnem com os filhos de vocês. Não é uma prisão. Não coloque isso na sua mente. Não aceite esse pensamento que você está preso, que agora você não pode sair, que agora você tem que ficar ilhado aí dentro do seu lar. O seu lar não é uma prisão.
O seu lar é um local bom, gostoso de ficar, para conversar, para botar as coisas em dias que estavam tão atrasadas entre os casais, entre os filhos, que pediram tanto a Deus, desejaram tanto ver o pai parado dentro de casa assistindo televisão, e hoje eles estão podendo ver o pai ali, onde eles podem deitar no colo do pai, deitar no colo da mãe, onde a esposa agora está tendo mais oportunidade de desabafar, de contar o que estava acontecendo com a vida dela, e ele também fazer isso. Não podemos usar essa época agora como uma coisa ruim, como uma coisa que só veio para nos destruir. Não, nós temos que ver que existe um lado bom que Deus está trabalhando e que era necessário, que estava precisando. E a única coisa que nós temos que fazer é ficar dentro dos nossos lares, tomar as medidas que eu acredito que até as crianças já decoraram e já sabem o que tem que fazer. Nós temos que ter essa prudência, nós temos que ter esse cuidado, mas isso não quer dizer que estamos agora desesperados, que estamos abandonados, que vamos morrer. Não aceite essa notícia para a sua mente. Não aceite essa negatividade, essa carta maldita na tua mente. Aceite isso como uma advertência de Deus, mostrando para as pessoas, mostrando para a nação que ainda existe um Deus e que esse Deus é poderoso e é vivo. É isso que o Senhor quer mostrar para a nação. Muitas pessoas que estão dizendo, mas isso veio da China, foi o povo da China que fez, e se vier foi permissão de Deus. De qualquer forma, o próprio Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque Ele tem um objetivo principal com cada ser humano. Então nós temos que abrir a nossa mente para entender que o inimigo vai agir tentando colocar negatividade, tentando lhe assombrar, tentando lhe desanimar. Quando essa notícia chegou para o rei de Israel, ele tirou os seus trajes reais, vestiu pano de saco e foi orar e falar com Deus, Pai Todo-Poderoso. Falando com ele, o Senhor mandou a resposta para ele imediatamente, de livramento, que o que ia fazer, a resposta que ia dar. Então, nós sabemos que o que nós temos que fazer agora é orar. Orar porque está acontecendo coisas absurdas, vamos nos assombrar? Não. Orar para que o nosso Deus, que é poderoso e que vai fazer com que tudo isso acabe, haja. E o nosso dever como cidadãos é ficar dentro dos nossos lares esperando que isso passe. E eu posso lhe dizer que não vai demorar muito, porque existe um Deus olhando para a terra. E o Senhor Deus está vendo cada um que tem orado, que tem clamado, que tem pedido a Deus. Então encha a sua mente, faça de tudo para evitar notícias ruins. Você viu aqui a estratégia desse rei para ganhar guerra. Ele, com a notícia ruim, com a notícia desagradável, com a notícia de morte, com a notícia que trazia pavor, ele usou esse método para poder ganhar guerra. Ele sabia que se o povo de Israel, escutando essa notícia ruim, desanimasse, eles ganhariam a guerra, porque o povo iria ficar fraco de mente, iria adoecer o corpo, e isso seria fácil para eles. Entenda isso. O que nós não podemos deixar é que o medo desse vírus cause outro tipo de problema pior, na qual o vírus vai passar e você pode ficar com esse problema pro resto da vida. Faço de tudo para isso não acontecer. É uma coisa que Deus colocou no meu coração, que nós lutássemos, porque sobre essa peste, o Senhor já tinha avisado para a igreja, o Senhor já tinha advertido toda a igreja. E essa palavra que eu estou pregando hoje, ela também foi anunciada na igreja, dizendo que tivesse cuidado com histórias que desanimavam, com histórias que traziam notícias de morte, de terrores, para que a igreja não desanimasse, para que a igreja não aceitasse essa carta, para que a igreja não aceitasse palavras negativas. A igreja também foi avisada poucos dias antes de tudo isso acontecer. Eu preguei esta palavra, anunciando a toda a igreja que tivesse cuidado com notícias ruins, que tivesse cuidado com palavras negativas. E nós temos que ter cuidado com palavras negativas. Cada vez que você se entrega a discordar, olha o que é que eles disseram aqui. Vocês acham que o Deus de vocês vai socorrer vocês?
Vocês acham que o Deus de vocês vai ajudar vocês? Por acaso algum Deus já venceu a Síria? Ele é até a nossa fé, o inimigo quer tocar nela. Dizer que não adianta você orar, que não adianta você pedir a Deus, quando nós sabemos que o poder vem de Deus. A palavra de Deus diz aqui, no capítulo 37, que depois que Isaías, o profeta que Ezequias ora, o profeta vem, o profeta Isaías, e traz a resposta que está no capítulo 37 e o versículo 33, que diz assim: por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, e não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor. E certo dia, Rode e seus filhos Adrame, Leque e Serezé o feriram a espada e fugiram para a terra de Arate, e seu filho Esar-Adon foi o seu sucessor. A palavra de Deus foi bem clara aqui, que depois da ameaça, o próprio Deus respondeu e disse: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Olha a resposta de Deus diante da ameaça que o rei de Israel recebeu do rei da Síria, que nem sequer uma flecha eles iam conseguir atirar, que aquele mal não ia entrar naquela cidade. Por quê? Porque o rei de Israel orou. O rei de Israel foi para os pés do Senhor. O rei de Israel não aceitou aquela carta desanimadora. O rei de Israel não aceitou aquelas palavras e aquelas notícias negativas. O rei de Israel, ele foi para os pés do Senhor, ele foi orar e ele foi clamar ao Senhor. E na mesma hora, o Senhor mandou a resposta. O Senhor mandou dizer para o rei de Israel que nem sequer uma flecha iria atingir aquela cidade. E que aquele mal não chegaria naquela cidade, porque o próprio Deus estaria ali dando livramento para que nada chegasse naquele povo e nada viesse para destruir ou matar aquele povo. Sabe por que isso acontece? Porque a gente ora. Quando a gente ora e quando a gente busca a face de Deus e quando a gente não duvida, porque a palavra de Deus diz que quem duvida é semelhante às ondas do mar. Nós não podemos pedir as coisas a Deus e em seguida escutar uma notícia ruim e já desanimar e já ficar de cabeça baixa e já ficar cheio de negatividade. A negatividade invade a nossa mente e a negatividade pesa o ambiente. Não só aquela pessoa que está com tanto medo, mas aquele ambiente negativo vai conseguir mexer com todos da família. Então você tenha cuidado para dentro da tua casa não estar recebendo esse tipo de carta, esse tipo de notícia ruim, de que vão morrer e de que vai ser todo mundo, vai destruir muita gente e vai matar muita gente. Creia, acredite no Senhor, espere nele, confie, como o rei Ezequias fez. Ele foi para os pés do Senhor, ele foi orar. Ele não foi dizer: olha, agora nós vamos ser destruídos. Ele não olhou para todos que estavam ali ao redor dele e foi encher o ambiente de coisas ruins, dizendo: ah, nós não vamos conseguir, ah, porque isso é muito sério, porque não tem como, porque esse negócio realmente é muito pesado, isso aí não é brincadeira. Ele poderia ter poluído o ambiente no reinado, mas ele não fez isso. Ele foi orar, ele foi esperar no Senhor Deus, ele foi confiar. E nós devemos confiar que existe um Deus bom, maravilhoso, um Deus que permitiu que essa peste viesse para um bom propósito, com um bom fundamento, de tantas famílias que já estavam se destruindo e tantos casamentos na nação que já estavam indo por água abaixo. E eu tenho certeza
com essa oportunidade, muita gente parou para pensar na sua família, muita gente parou para pensar nos seus filhos e entender que existe um Deus comandando, que não estamos aqui para fazer o que a gente quer. Ainda existe um domínio de um Deus poderoso, ainda existe um domínio de um Deus maravilhoso, um Deus cheio de bondade, um Deus cheio de alegria, um Deus que nos deu o Filho dele, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava perto de subir ao céu novamente, de voltar para o Pai, ele disse: eu vou, mas quando eu for, ele enviará o Consolador, ele enviará o companheiro, o Espírito Santo de Deus. Não estamos só, nós estamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele foi enviado aqui na terra, para a terra, e ele está aqui na terra. Não estamos sozinhos aqui, estamos acompanhados pela terceira pessoa da Trindade poderosíssima, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, íntimo, companheiro. O Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus mandou, aquele que o próprio Deus ordenou que ele viesse. E Jesus disse: eu vou, mas o conselheiro virá. E quando ele foi, o conselheiro, o Espírito Santo de Deus, que é poderoso, desceu e está aqui com todos nós na terra. E pode ter certeza que ele leva as nossas orações para diante de Deus. E a palavra de Deus diz também que com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós diante de Deus. Então não estamos sozinhos, estamos com o Espírito Santo de Deus aqui na terra, que veio para ficar conosco até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse é poderoso. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três comandos da Trindade, que não existe outros comparado a eles. Estamos protegidos, guardados pelo Senhor, mas o objetivo do Senhor é chamar a atenção da terra, para que ela entenda que ainda existe um Deus de Israel, de Isaac e de Jacó no comando. E isso que Deus está querendo. É justamente isso que Deus quer, até que Jesus Cristo volte, que nós venhamos a entender que Ele deu o Filho dele por amor de mim e de você, para que a salvação fosse dada a nós. Mas muitos não estão preocupados com ela. Muitos não estão ligando para a vinda de Jesus. E nós estamos vendo sinais que estão na vista de todos, da vinda desse Deus, que temos que buscar a face de Deus, temos que nos arrepender e temos que lutar pela nossa salvação, que é individual. Não, essas pestes não tem comparação com o inferno. Nenhuma dessas pestes que já viram, por mais piores que tenham sido, e as que estão vindo e as que ainda vão vir, não tem comparação com o inferno. O inferno não tem terror pior do que ele. E é um lugar onde não vai passar. É um local onde não vai acabar. É um local que depois que uma pessoa, que Deus determinar que alguém vá para lá, ela não tem mais volta. Não tem como passar. Então não tem comparação nenhuma, nenhum tipo de problema e nenhum tipo de peste com o inferno. O inferno é muito pior. E o que Deus quer, e o que Ele quis, dando o Filho dele por amor a nós, é que nós venhamos a buscar a salvação. Não podemos ganhar a salvação sem buscar ela, sem ir ao encontro dela, sem fazer de tudo para herdar ela, já que Ele deu o Filho único dele para que a salvação fosse liberada, para que eu pudesse ir ao encontro e achar salvação na minha vida e na sua vida. Então vamos buscar mais o Senhor. A palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho que correr atrás do meu pão, eu tenho que lutar pelas coisas que... Mas se você for primeiro conseguir todas essas coisas, e se Deus não for a base delas, se Deus não for o motivo maior da sua vida, e se a sua vida não estiver sendo edificada em Deus, a palavra de Deus diz que é uma casa construída na areia, que tudo será construído na areia, que qualquer tempestade vai vir e vai levar, vai destruir, vai arrancar do lugar. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos edificar a nossa vida, que é a nossa casa, na rocha. Edificar a nossa vida com o Senhor.
Ele é o único que pode fazer que tudo seja verdadeiro, que tudo seja vivo. O seu emprego, a partir do momento que Deus é sua prioridade, que você ama Ele, que você dedica o seu tempo para Ele, tudo que você tem vai ter valor, vai ter sentido. Tudo que você for fazer vai ter um fundamento. Mas a partir do momento que você busca primeiro as demais coisas, elas vão perder o sentido para você. Seu emprego vai ficar desagradável, vai se tornar o seu inimigo. Todas as coisas vão ficar sem sentido para você. Porque primeiro nós temos que buscar o Senhor, para que tudo que venha, venha dele. E se vir dele, vai ter sentido, vai ter razão, vai ter alegria. E nós vamos ter uma vida de paz. Porque quando conseguimos as coisas pela força do nosso próprio braço, a palavra de Deus também é bem clara quando ele diz: maldito o homem que confia na sua própria força ou na força do seu braço. Eu não sei quantas e quantas pessoas no mundo devem estar se perguntando como que acontece uma coisa dessa. Eu hoje, passando pelas ruas de Mucambo, vi o deserto, disse Deus, olhando todos os templos fechados e todas as pessoas em suas casas, graças a Deus estão cumprindo. Façam isso até que sejamos liberados para voltar à nossa rotina normal. Não tem nada. E isso é de Deus. Não é uma ordem só judiciária. É de Deus que a gente fique em casa e curta esse momento. Quantos e quantos anos a gente não tinha esse momento? Quantos e quantos anos só correndo de um canto para o outro, sem tempo, sem nada familiar, sem mais nenhum tipo de raízes, vivendo apenas por viver. Deus quer que a gente entenda que a família para Ele é importante, que cada um que está dentro da sua casa, para Ele é importante. Nós não somente deixamos nossa família de lado para correr atrás dos nossos objetivos e daquilo que almejamos, como também abandonamos o nosso Deus, deixamos Ele dentro de uma religião hipócrita e buscamos os nossos próprios afazeres com superioridade. Damos superioridade aos nossos desejos, às coisas que gostamos de fazer, a que queremos conseguir, na que estamos construindo. E esquecemos de uma coisa que faz uma falta grande. Deus. Sem Ele, tudo que nós temos vai perder o sentido, vai perder o valor e vai perder o fundamento. Porque a palavra de Deus diz: uma casa construída na areia é uma casa que é construída sem Deus. Lembramos de Deus, cremos em Deus, mas a palavra de Deus diz que o diabo crê que treme em Deus. Crer somente não adianta. Nós temos que buscá-lo. Nós temos que ter uma intimidade com o Pai. Quando se fala a palavra Pai, que o próprio Jesus o chamava de Pai, estamos falando de alguém que a gente conversa, de alguém que a gente confia, de alguém que a gente dedica confiança. Então Deus é um Pai. Nós devemos conversar com Ele. Nós sabemos muito bem que Deus não vai sentir falta do homem, que Deus não tem nenhuma dependência do homem, que Deus não precisa do homem para nada, porque Ele é superior a tudo e a todos. O nosso Deus é Deus onisciente, onipotente, onipresente. Então o homem não é a importância que nós podemos dizer: Deus vai morrer sem mim, Deus vai sofrer sem mim. Não. Quando Ele manda que nós devemos buscar a face dEle, é porque Ele sabe da necessidade que o homem tem dele. Ele sabe que se o homem não buscá-lo como pai, como companheiro, como amigo, como criador, Ele sabe que o homem vai ter uma vida de sofrimento e ainda por cima vai ser condenado ao inferno. O que Deus diz quando Ele diz que nós devemos buscá-lo, que nós devemos nos esforçar para buscá-lo, que Ele vai nos ajudar, é porque Ele sabe que nós necessitamos. Ele sabe da precisão do ser humano que tem, e Ele sabe da decadência humana
que o ser humano tem quando ele não tem, quando ele é vazio de Deus. Quando ele se sente triste, quando ele não vê mais sentido para a vida, quando ele sente um vazio, quando ele não consegue se encontrar com ele mesmo e se sente perdido dentro de si mesmo, é porque esse vazio, esse local está totalmente sem nada dentro. Esse ponto, esse centro da tua vida que deveria estar sendo ocupado com o teu Criador, com o teu Deus, com o teu amigo, está sem nada. E isso começa a transferir para nós que estamos sozinhos, mesmo estando rodeado de gente, mesmo que a gente tenha dinheiro, sentimos perdidos e temos solidão dentro de nós. Isso significa ausência de Deus. Uma crença, história sobre Deus não vai preencher vazio nenhum dentro de nós. O que vai preencher a nossa vida é quando nós pararmos para entender que esse Deus Pai que nos criou, que nos formou, que soprou fôlego de vida dentro de nós, Ele oferece mais para nós. Ele oferece uma vida eterna. Ele oferece uma vida de abundância. Ninguém pode estar vivo dentro de si se não tivesse Jesus verdadeiramente como um ser superior, amigo, maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus cheio de bondade, que ama a gente sem cobrança, que tem um amor totalmente incondicional, um amor que não pede nada em troca, que um amor que não cobra nada, mas um amor tão supremo, um amor tão maravilhoso, um amor tão lindo, que ensina a gente a ser uma nova pessoa, que ensina a gente a tolerar a fraqueza do nosso próximo, que nos dá paciência, que nos enche de paz. Mas nós temos que ter um contato íntimo do ser humano com o Criador. Nós temos que entender isso. Precisamos desse contato, precisamos desse elo para nos unir ao nosso Criador, para entender quem somos e por que viemos e por que estamos aqui na Terra. Para isso é preciso que a gente entenda que precisamos de uma amizade diferente, que precisamos de um estilo de vida diferente com Ele. Não é só Deus, Pai Todo-Poderoso, dentro de uma religiosidade hipócrita, não. É outra coisa, nós temos que buscá-lo e senti-lo, entender quem Ele é. Ele tem um amor ágape, amor puro, cheio de graça, cheio de alegria, cheio de bondade. E Ele quer que a nação entenda que ela precisa ir buscá-lo, porque ela não aguenta mais sofrer sem Ele. Sofremos sem Ele, somos solitários e vazios e tristes. Mas a partir do momento que Ele entra aqui dentro de nós, somos uns seres totalmente felizes, somos seres totalmente cheios de alegria, cheios de esperança, cheios de confiança. Quando Ele está aqui dentro de nós, somos cheios de confiança. A nossa vida é outra, a nossa qualidade de mente é outra. Precisamos dessa luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz da nossa vida. Se a sua vida está meio obscura, meia preto e branco, Ele é a luz da nossa vida. Ele clareia de dentro para fora. E tudo lá de fora, quando Ele está aqui dentro de nós, começamos a ver iluminado. Vemos as pessoas que nos odeiam e olhamos para elas e não conseguimos sentir ódio. Vemos as pessoas que falam mal e que nos tratam mal. Quando Ele está aqui dentro de nós, não conseguimos odiá-lo. Podemos até perder a paciência por um pouco tempo, mas depois passamos a entender que algo está acontecendo com essas pessoas que não são bons. O porquê que elas estão tratando a gente assim, a gente depois para e pensa: será que elas estão passando por alguma coisa ruim? Quando Ele está dentro de nós, nós somos conscientes que o ser humano é tão frágil, e tão fraco, e tão dependente de Deus. E que quando Ele está sem Deus, Ele é tão sofredor, Ele é tão perdido dentro de si mesmo. Então, quando Ele está aqui,
aqui dentro de nós, como pai, como amigo. Eu já perdi meu pai, eu acredito, com mais de 5 anos. E eu dizendo para meu filho, Gabriel, que eu ia descer para falar com meu pai. E ele disse, mãe, mas o vô já morreu. Eu disse, sim, meu filho, eu sei que você está brincando. Porque você sabe muito bem qual é o pai que eu vou descer para falar com ele. É aquele que eu mais amo. É aquele que não tem ninguém comparado a ele. É aquele que não existe ninguém que possa ser comparado, nem um pai da terra, nem uma mãe da terra, nem um amigo maior da terra. Eu posso comparar com ele, com esse Deus tão maravilhoso, tão bom. Então você não está sozinho, você não está perdido aqui. Existe um Deus bom, maravilhoso e supremo. Guarde esta palavra nessa noite para a tua vida. Durma com ela, acorde com ela e alegre o teu coração e não aceite. A carta de Senaqueribe veio para o povo de Israel para desanimá-lo. As notícias ruins vêm para deixar você cheio de medo e desanimado, e o inimigo se aproveita para destruir você. Então não deixe, acredite que é Deus que me defende, é Deus que dá a ordem final, e esse Deus é o nosso Deus, nosso Pai maravilhoso que está no controle. Que tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe. A igreja coreana, eu, pastora Clemilda, junto com o pastor Isaías e todas as igrejas de Mucambo, também estão trabalhando, usando todos os métodos para chegar até suas igrejas e pregarem a palavra de Deus e alimentar não só os seus rebanhos, mas todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe e que logo, logo nós possamos estar voltando à nossa rotina normal. Que o Senhor Deus esteja com todos vocês e que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.